Pode-se? Muito boa tarde. Nós estamos a viver, seguramente, um momento que é simultaneamente um momento mais perigoso, mas também um momento de maior esperança. Quando hoje vimos uma senhora de 111 anos, num lar em Gouveia, a ser vacinada, isso acalenta-nos a esperança de saber que será possível vencer esta pandemia. Mas, ao mesmo tempo, quando tivemos hoje mais 156 falecimentos, ontem mais 155, um total de 535 pessoas que morreram vítimas do Covid desde o passado domingo, nós percebemos também que estamos num momento mais perigoso. Pior, o que torna este momento particularmente difícil é que a mesma esperança que a vacina nos dá de que podemos vencer a pandemia é a mesma esperança que alimenta o relaxamento, que torna mais perigosa esta pandemia. Por isso, esse é um daqueles momentos em que, mais uma vez, temos que nos mobilizarmos com sentido de comunidade, sabendo que o salvamento de cada um de nós depende do salvamento de todos nós. E que temos de novo, tal como fizemos no início desta pandemia, tal como tivemos de fazer em junho, tal como tivemos de fazer em outubro, de nos unir com o firme propósito de travar o crescimento da pandemia, esmagar esta curva, salvar vidas, proteger o Serviço Nacional de Saúde, apoiarmos os profissionais da saúde e tratar de nos ajudarmos uns aos outros a proteger a nossa saúde em conjunto. É por isso um momento onde, para além da responsabilidade individual que cada um de nós tem, de usar a máscara, de manter a higiene das mãos, de cumprir a etiqueta respiratória, de manter o distanciamento físico, temos também que assumir a responsabilidade solidária de travarmos em conjunto esta pandemia. E não há cansaço que nos permita assumir esta dor coletiva de continuarmos a ter mais de uma centena de mortes por dia. Não é aceitável e temos que parar isto. Por isso, a mensagem fundamental das decisões que agora tomamos é regressar ao dever de recolhimento domiciliário, tal como o tivemos em março e em abril, quando travámos com sucesso a primeira vaga. Não nos procuremos distrair com exceções e fixemos-nos na regra. E a regra é simples. Cada um de nós deve ficar em casa. As exceções existem, porque não deixaremos de poder ir à mercearia fazer as compras que necessitamos, não deixaremos de poder ir trabalhar se tivermos que ir trabalhar, mas a regra é o essencial, é ficar em casa. É cada um de nós se recolher de forma a proteger os outros e a proteger-se a si próprio. Só assim teremos sucesso no combate à pandemia. As regras que repomos são essencialmente as mesmas que vigoraram entre março e abril, com uma exceção que se prende com o calendário democrático das eleições presidenciais no próximo dia 24 de janeiro e com a necessidade de não voltarmos a sacrificar a atual geração de estudantes
e, por isso, iremos manter em pleno funcionamento todos os estabelecimentos educativos como têm estado a funcionar até agora. Sei que é um tema que divide a comunidade científica, mas que une a comunidade educativa. E depois de ouvir os representantes das famílias, dos diretores de escolas, dos profissionais e, sobretudo, depois de avaliarmos bem as consequências irrecuperáveis para o processo educativo que a interrupção letiva das atividades presenciais tiveram o ano passado, não podemos voltar a repetir este ano a mesma regra e, por isso, com as cautelas que tornaram a escola segura, vamos manter a escola em funcionamento. E esta é verdadeiramente a única nova e relevante exceção. Gostaria de sublinhar que, constatando que não tem havido o cumprimento das regras da obrigatoriedade do teletrabalho sempre que ele é possível, estas medidas serão acompanhadas de duas alterações importantes em matéria de teletrabalho. Primeiro, tal como aconteceu em março e abril, o teletrabalho é imposto sem necessidade de acordo entre a entidade patronal ou trabalhador e dispensando o acordo de qualquer deles. O teletrabalho é mesmo obrigatório sempre que ele é possível. E para assegurar o cumprimento desta obrigação, nós consideramos como muito grave a coima decorrente da violação da obrigatoriedade do teletrabalho. E para sinalizar a todos que a responsabilidade individual tem que se combinar com a solidariedade coletiva, todas as coimas que estão previstas por violação de qualquer uma das normas relativas às medidas de contenção da pandemia, desde logo a obrigatoriedade de uso de máscara na via pública, todas as coimas são duplicadas para que haja um sinal claro da determinação que é fundamental fazermos um esforço acrescido para conter a pandemia no momento em que a enfrentamos, no momento mais perigoso. Eu gostaria de recordar que, quando em abril anunciei o programa de desconfinamento que iríamos progressivamente iniciar no mês de maio, de ter dito às portuguesas e aos portugueses que não teria nem rebuço, nem vergonha de voltar atrás se e quando isso fosse necessário. E aqui estou, a dar a cara, sem rebuço nem vergonha, a voltarmos onde estávamos em abril passado. São as circunstâncias que o impõem. E é a nossa responsabilidade individual e a nossa solidariedade coletiva que nos obriga a adotar estas medidas. Tenho bem consciência o que é que isto significa para todos. O que isso significa muito em especial para aqueles que vivem a angústia de perder o emprego ou aqueles que lutam desesperadamente por manter as suas empresas em funcionamento. As medidas, o conjunto de medidas económicas vão ser renovadas e alargadas e, designadamente, todas as atividades que são encerradas terão acesso automático ao layoff simplificado. Sabemos bem o que custa àqueles que veem prejudicada o seu convívio familiar, o seu convívio com os amigos, a sua vida social, a sua liberdade.
Sabemos o que custa sacrificar a liberdade. Mas há algo que eu sei e que todos sabemos. É que a vida não tem preço e que o preço que estamos a pagar com esta pandemia é um preço absolutamente insuportável. Por isso, o Conselho de Ministros decidiu que, a partir das 0 horas do próximo dia 15, volta a vigorar em Portugal, de uma forma generalizada, o dever de recolhimento domiciliário, que reforçamos as medidas para a obrigatoriedade do teletrabalho e que as exceções que já existiram em março e abril manter-se-ão, mas que, por uma vez, não percamos muito tempo a olhar para as exceções e concentrarmos naquilo que é mesmo essencial, o recolhimento domiciliário, para que cada um se proteja e, protegendo-se, proteja também a saúde dos outros. Muito boa tarde, José Manuel Mestre da SIC. Pergunto se não há mesmo exceções nas escolas e, sendo considerada uma atividade essencial, como acontece com os polícias ou com os profissionais de saúde, se professores e funcionários vão passar a fazer parte de um grupo prioritário de vacinação. Numa outra pergunta que é muito importante colocar-lhe desde já, disse que o país não tinha condições para voltar a um confinamento geral. O que é que isto significa para o país? Não vai ser muito grave? Como é que saímos de uma realidade que dizia há pouco tempo que nos atiraria para um buraco? Ou está a contar com o facto de já estarmos num novo ano civil e também de estarem à porta os fundos europeus? Pergunto-lhe, por exemplo, se tem indicação de que eles vão chegar mais cedo, permitindo esta resposta para uma situação tão grave. Muito obrigado. Bom, quanto à primeira questão, como sabe, o critério de vacinação é definido por um grupo técnico e dirá o que terá a dizer sobre essa matéria. Segundo lugar, dizer o seguinte: nós lutamos coletivamente, todos, para ter de evitar o que estamos hoje a decidir. Se se recorda, nós começámos a tomar as primeiras medidas no dia 15 de setembro e fomos modelando as medidas em função da evolução da pandemia. Quando disse no Natal que não hesitaria em puxar o travão de mão se fosse necessário, puxámos o travão de mão logo a seguir, na passagem do ano. E todos temos bem consciência que um confinamento geral tem custos económicos enormes. Para as empresas, para as famílias, para o Estado, para as autarquias locais, para todo o setor social. Mas há algo que nós também sabemos, é que o custo da vida humana não tem preço. E nós atingimos um ponto onde não é possível hesitar relativamente ao que há a fazer. E por isso temos mesmo que dar o passo atrás e adotar as medidas de confinamento. Sabemos que temos um Orçamento de Estado para 2021 que fornece um conjunto de ferramentas que ajudam a proteger as famílias, o setor da cultura, as empresas deste confinamento melhor do que as medidas que tínhamos disponíveis em março passado. Sabemos que foi muito importante ter havido um acordo geral sobre o Fundo de Recuperação, mas infelizmente também sabemos que ainda está longe o momento em que o Fundo de Recuperação comece a realizar transferências para Portugal. Falta-nos ainda que todos os Estados-membros aprovem a decisão que autoriza a União Europeia a aumentar o seu nível as suas receitas próprias. Ainda hoje aprovámos a resolução em Conselho de Ministros, enviámos à Assembleia da República pedindo o seu agendamento de urgência e eu, na minha qualidade de Presidente de Presidência em exercício, escrevi a todos os chefes de Estado e do Governo apelando para que essa ratificação esteja concluída em todos os Estados-membros no limite até ao final do primeiro trimestre deste ano. Temos ainda em estado avançado, mas ainda por concluir, as negociações do regulamento do Fundo de Recuperação a aprovar no Parlamento Europeu. E como Presidência estamos muito empenhados em rapidamente concluir essas negociações.
E, finalmente, é depois necessário que se concluam o mais rapidamente possível as negociações de cada um dos planos nacionais de recuperação com a Comissão Europeia. Agora, não é pelos fundos europeus não estarem disponíveis amanhã que nós não temos que adotar já amanhã as medidas necessárias para travar o crescimento da pandemia, para apoiar os nossos profissionais de saúde e, sobretudo, para salvar vidas. E das coisas mais dolorosas é a forma como coletivamente se vai ganhando uma anestesia aos números terríveis que vamos tendo diariamente relativamente aos resultados desta pandemia. Se compararmos os números que temos hoje com os números que tínhamos na primeira vaga, a reação que tivemos todos na primeira vaga e a reação que alguns vão tendo agora nesta fase, nós percebemos como essa anestesia é muito perigosa. E é por isso que, ao mesmo tempo que felizmente temos a esperança de saber que é mesmo possível dar cabo desta pandemia, que a vacina está mesmo aí, que há pessoas que já estão a ser vacinadas, temos também de ter a consciência que esse vai ser um processo demorado e que, portanto, nada nos consente que nos comecemos a comportar como se já estivéssemos vacinados. E é isso que torna muito perigoso o momento que estamos a viver. E por isso temos de, sem perder a esperança de saber e a confiança que é possível derrotar esta pandemia, não desvalorizar o perigo que esta pandemia continua a representar. Boa tarde, António Assis Teixeira, da TVI. Bem sei que o dever é de recolhimento, como acabou de dizer, mas tenho aqui uma pergunta que implica, de certa forma, mobilidade, nomeadamente clarificar se haverá alguma alteração, por exemplo, nos voos de e para os arquipélagos e também em relação a fronteiras, se está prevista alguma restrição. E pergunto-lhe também, uma vez que disse que iria haver a duplicação das coimas para as violações das normas em vigor, eu pergunto se haverá também uma duplicação ou multiplicação de meios para efetivamente comprovar se estão a ser violados esses deveres. Obrigado. Bom, nós nunca introduzimos qualquer restrição aos voos para as regiões autónomas e o princípio da continuidade territorial tem que ser assegurado e, da nossa parte, nunca haverá qualquer restrição para voos de e para as regiões autónomas, quando as outras restrições são restrições que estão em vigor e que ainda recentemente foram renovadas. Quanto às ações de fiscalização, as autoridades policiais naturalmente atuarão com a diligência que nos habituaram. Muito boa tarde, Salomé Pinto, da CMTV. Queria tentar perceber, relativamente às modalidades desportivas e às competições, se elas se irão manter, nomeadamente a Primeira Liga de Futebol, ainda que sem público, ou se também serão encerradas. Quanto aos serviços essenciais que se irão manter abertos, são os mesmos do confinamento de março-abril, e aí estamos a incluir farmácias, padarias. Não sei se os cabeleireiros também se incluem nesse nível. E relativamente aos transportes públicos, há aí alterações relativamente à lotação dos transportes públicos e se este confinamento geral de facto é com um horizonte de um mês. Obrigada. A ver, primeiro, estas medidas são, como sabe, a Constituição e a lei obrigam a que as medidas sejam revistas de 15 em 15 dias. Todos nós já aprendemos pela experiência e aquilo que os cientistas também nos ensinam é que entre o momento em que as medidas são adotadas e em que os primeiros resultados começam a ser visíveis, há sempre uma distância temporal de 2 a 3 semanas. Portanto, eu acho que seria iludir os portugueses dizer que tenho a esperança de que em 15 dias possamos estar a aliviar estas medidas. Acho que as devemos assumir para o próximo mês, sendo que a esperança é a última a morrer e, portanto, daqui a 15 dias poderá haver alguma alteração. Esperemos que a haver seja no bom sentido e que não seja no mau sentido, mas assumamos no horizonte de um mês como o horizonte destas medidas. Relativamente aos serviços que se mantêm, aos estabelecimentos que se mantêm abertos,
vão-se manter abertos, sem restrição horária, aqueles que asseguram bens eu não gostaria de utilizar a expressão de bens essenciais, porque isso é sempre um conceito muito subjetivo, mas são os mesmos que estiveram abertos em abril e março e, de facto, os cabeleireiros e os barbearias manter-se-ão encerrados. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro Tiago Contreiras, da RTP. Eu gostava de começar por lhe perguntar acerca das escolas, se admite que este regime de exceção para todos os ciclos de ensino possa ser alterado se os números de casos de Covid continuarem a subir, e de que forma é que essa avaliação poderá ser feita com o passar do tempo. E recuperando aquela ideia que há tempos tinha deixado de que o país não aguentaria outro confinamento, pergunto-lhe se vamos andar aqui no fio da navalha e como é que se faz este balanço entre a vida que não tem preço e a economia, que também é fundamental para que consigamos viver em sociedade. Obrigado. A ver, esse é o equilíbrio que desde o princípio temos procurado estabelecer. E ao fim destes meses todos, eu acho que já todos aprendemos o essencial. Cada vez que a pandemia nos obriga a limitar as atividades, a economia sofre duramente. Cada vez que a pandemia nos permite aliviar as restrições, a economia naturalmente evolui de uma forma mais positiva. Portanto, ansiamos todos, sempre, por não ter que adotar medidas mais restritivas. E por isso procurámos ao longo destes meses que as medidas se concentrassem sobretudo ao fim de semana, que procurámos sobretudo que as medidas se concentrassem em atividades que não eram atividades essenciais. Agora, como digo e como disse já em abril, não podemos hesitar quando está em causa um crescimento da pandemia como aquele que estamos neste momento a viver. E, portanto, as medidas têm que ser adotadas e quanto mais fortes forem, mais rapidamente produzem efeito, e é esse o critério que foi adotado. Se me pergunta se isso vai ter um impacto muito negativo na economia, vai seguramente ter um impacto muito negativo na economia, nas empresas, nas finanças públicas, mas, como tive a oportunidade de dizer, hoje temos um conjunto de medidas de apoio mais fortes do que aquelas que tínhamos em março passado, que automaticamente todas as empresas que são encerradas têm acesso automático ao layoff simplificado, que o programa Apoiar, quer para as empresas, quer para o setor cultural, vai ser alargado de forma a poder reforçar essas medidas de apoio, e também as medidas de apoio ao setor social serão reforçadas para podermos enfrentar melhor esta situação. Mas não vale a pena ter ilusões e pensar que um confinamento com um dever de recolhimento generalizado não tem um impacto muito forte na economia. Tem um impacto fortíssimo na economia. Sr. Primeiro-Ministro, em relação às escolas, eu gostava de lhe perguntar se admite alterar essas regras daqui a 15 dias, quando reavaliar este período de vigência do estado de emergência. Queria também perguntar-lhe se está prevista alguma alteração relativamente à vacinação dos órgãos, dos titulares dos órgãos de soberania. Obrigada. Bom, relativamente às escolas, nós verificámos ao longo de todo o primeiro período que o número de surtos foi diminuto e mesmo o número de casos reportados num universo escolar que envolve cerca de 1.200.000 pessoas não teve um peso significativo. Ou seja, a escola é um local seguro e a escola é um local essencial ao processo de aprendizagem. E sabemos que o ensino presencial é fundamental para a qualidade da aprendizagem. Sabemos bem os custos que o ano letivo passado as crianças sofreram
com a interrupção da atividade letiva presencial. Não obstante todo o esforço extraordinário que os professores fizeram para seguir os seus alunos por telefone, por telemóvel, por computador, através da televisão com o estudo em casa, foi um esforço enorme. Mas nada substitui o ensino presencial. O primeiro período correu muito bem, não há evidência de que haja alguma razão para que corra mal, e é por isso que, tendo nós que pesar os prós e os contras da decisão, entendemos que, neste caso, os prós claramente superam os contras. Nós não podemos sacrificar, mais uma vez, uma geração que é a geração que nos dará continuidade. E que sacrificar de novo mais um ano letivo seria altamente prejudicial. E, por isso, vamos manter as escolas abertas em todos os seus escalões, desde o pré-escolar até ao ensino pós-universitário. Sr. Primeiro-Ministro, admito que possa ser distração minha, mas não me lembro de ter respondido à colega sobre o futebol, sobre as atividades desportivas. Sim, e também não respondi à questão das vacinações. Então respondo já, depois já a outra, porque senão são muitas coisas. Bom, primeiro, relativamente às atividades desportivas, primeiro as de lazer são mantidas com aquelas exceções do mesmo regime que tivemos em março e abril. Relativamente à liga profissional e às ligas equiparadas às profissionais são mantidas em atividade, obviamente sem público. Quanto aos critérios de vacinação, é sabido que os critérios de vacinação definiram um conjunto de grupos. Um dos grupos tem a ver com serviços considerados essenciais. Quando chegarmos a essa fase da vacinação, todos os serviços definirão quais são os elementos que são essenciais e, portanto, nessa altura será colocada essa questão. Gostaria, aliás, de explicar, porque tenho visto esse debate a propósito agora das eleições presidenciais, que convém recordar que quando se iniciou o processo de vacinação, mesmo que todos os candidatos presidenciais tivessem sido colocados como os primeiros dos primeiros a poderem ser vacinados, o processo final de vacinação não estaria concluído em tempo útil para o decurso da campanha eleitoral, porque entre a primeira toma e os 21 dias da segunda toma e os 7 dias subsequentes para assegurar a completa imunização, é evidente que já não teria uma utilidade relevante. Portanto, não nos concentremos em falsos problemas, centremos-nos naquilo que é essencial, e aquilo que é essencial é que neste momento está a ser feito um esforço muito grande para assegurar que até ao final do próximo mês, quer os profissionais de saúde, quer os elementos, os residentes e trabalhadores dos lares estão totalmente imunizados com a primeira e com a segunda toma. Que no próximo mês iniciaremos a fase do outro grupo considerado na primeira fase, que são as pessoas com mais de 50 anos e que têm um conjunto de outras doenças associadas. E, finalmente, havemos de chegar, ainda na primeira fase, ao grupo de serviços essenciais, onde estão naturalmente as Forças Armadas, onde estão as Forças de Segurança e um conjunto de outros serviços que estão a ser definidos como serviços essenciais. Portanto, há muito tempo ainda pela frente para termos essas discussões e aí, naturalmente, serão considerados todos aqueles serviços que sejam essenciais. Agora outras perguntas, porque o Sr. Primeiro-Ministro acabou de referir que o confinamento é em tudo semelhante, à exceção das escolas, já sabemos, ao que aconteceu em março e abril. Acontece que as pessoas não andam propriamente com uma cábula a ver o que esteve fechado ou aberto por essa altura. E daí a minha pergunta. As lojas abertas para a rua, tudo aquilo que foi liberado a partir de abril, final de abril, não vão estar encerradas, mantendo só aquelas onde se vendem bens essenciais? É uma pergunta. Sim, há uma lista que está... a outra tem a ver com os transportes públicos. Em que medida é que o Governo acautela que quem vai trabalhar e não pode estar em teletrabalho pode fazê-lo em segurança, se vai desfasar horários? Como é que isso vai ser feito? Obrigada.
Bom, os transportes públicos já sofreram uma grande adaptação, quer do aumento da sua capacidade, quer da restrição da sua lotação, quer do desfazamento dos horários que as empresas têm feito, de forma a assegurar o melhor possível o seu funcionamento, para além de que há informações relativamente consolidadas sobre o facto de não serem um meio essencial na difusão e na transmissão desta pandemia. Se me pergunta se há exceções, sim, eu disse-lhe a principal, que tem a ver com as escolas, depois há outras também relevantes, os tribunais manter-se-ão em funcionamento, porque entretanto se pode adaptar ao seu funcionamento. O atendimento presencial com marcação nos serviços públicos vai também poder manter-se, ao contrário do que aconteceu em março e em abril, e também os serviços religiosos também, porque entretanto as diferentes confissões também já se organizaram para que possam decorrer de uma forma segura e sem perturbações. Quanto ao mais, as exceções estão elencadas no anexo primeiro do diploma e são várias. Também não lhe vou dizer todas de cor, porque são múltiplas, mas tem obviamente são todos estabelecimentos que vendem bens alimentares, que vendem bens de higiene pessoal ou para a casa, alimentação para animais, veterinários, lojas de ferragens, enfim, há N estabelecimentos que se mantêm em atividade. Eram os que tiveram em atividade em março e abril, os que não tiveram em atividade em março e abril, com estas exceções que lhe indiquei, manter-se-ão encerrados. Desculpe. Não há restrições como não houve em março e em abril. Portanto, designadamente, não há nenhum motivo para que as pessoas corram para os supermercados e para os hipermercados, porque vai tudo manter-se em funcionamento, desta vez, aliás, sem restrições de horário, e tal como em março e abril foi possível assegurar que nada de essencial faltaria nas prateleiras, seja da mercearia, seja do supermercado, assim continuará a acontecer. Muito boa tarde, Vítor Alvito da Record TV. Sr. Primeiro-Ministro, gostava de saber como é que será feita a fiscalização do teletrabalho, uma vez que ele já é obrigatório num largo conjunto de concelhos, e a verdade é que, pelo menos aqui em Lisboa, quem circula diariamente nas cidades dá para perceber que essa questão não está a ser propriamente posta em prática, porque há muito trabalho presencial, enquanto o teletrabalho deveria ser fiscalizado e deveria ser obrigatório. Ora bem, é precisamente por causa dessa constatação que, como lhe disse, primeiro, há uma alteração da lei, deixa de ser necessário haver acordo entre a entidade empregadora ou o trabalhador, e nenhum deles se pode opor a que exista o teletrabalho. Segundo lugar, a coima aplicável passou a ser considerada uma contornação muito grave, o que significa um agravamento muito substancial. E, portanto, para além da fiscalização, é imperioso que todos consciencializem que, quando dizemos que o teletrabalho é absolutamente essencial ser cumprido, é porque nós temos que diminuir significativamente o nível de circulação. Vamos lá ver. Ao fim destes meses, já todos compreendemos qual é a mecânica da transmissão da pandemia. Quanto mais nós nos deslocarmos, quanto mais juntos estivermos, mais transmite a pandemia. Quanto menos nos deslocarmos, quanto mais isolados estivermos, menos transmitimos a pandemia. Portanto, se todos fizéssemos isto de forma espontânea, seguramente não estaríamos hoje aqui a ter de dar este passo. Como não fizemos todos isso de forma espontânea, temos agora de adotar, por força da lei, aquilo que não foi suficiente, a responsabilidade individual, assegurar a cada um. Boa noite, Rita Tavares, do Observador. Queria aproveitar uma pergunta que tinha sido feita pela RTP sobre as escolas, porque parece-me que não respondeu sobre se o encerramento fica excluído para sempre ou se pode rever a medida, porque houve especialistas que disseram que a partir dos 12 anos havia ali um risco de contágio superior. Ainda sobre as escolas, se admite estar nas escolas, já que elas se mantêm abertas, se mantém em funcionamento os centros de estudo, ATLs e também todas as atividades extracurriculares das crianças, e como é que será com momentos de missas, funerais, porque em março havia restrições muito apertadas relativamente a isso. Por fim,
Queria ainda saber, ontem, na reunião com os especialistas, houve uma questão que foi levantada sobre 5.000 casos que na altura do Natal escaparam ao controle. Foi errado deixar aquele período todo sem haver ali uma reunião de especialistas e uma vigilância mais apertada da evolução dos dados? Não havia nada que pudesse ser feito diferente para evitar esta terceira vaga de hoje? E se essas reuniões do Infarmed vão voltar e com que frequência daqui para a frente? Pois, a reunião do Infarmed já ficou marcada a próxima pelo Sr. Presidente da República, portanto já está marcada. Em segundo lugar, eu creio que há aí um equívoco nessa explicação. Se bem me recordo, há uma intervenção do professor Manuel Carmo Gomes que o que sinalizou é que houve uma grande descontinuidade na realização de testes, não pela ausência da disponibilidade de laboratórios a fazerem testes, mas porque as pessoas foram testar-se menos. Recorda-se que houve um grande aumento do número de testes antes do Natal e depois houve uma grande quebra de testes a seguir ao Natal. E, portanto, aqueles números muito baixos que tivemos, chegámos a ter números abaixo dos 2.000 novos casos por dia, não correspondiam à realidade efetiva da situação. Como, porventura, os 10.000 casos que tivemos na semana passada eram um outro retrato enviesado. Hoje voltamos a ter estes 10.000 casos. E o que o professor Manuel Carmo Gomes quis dizer é que, tendo havido menos pessoas a serem testadas, naturalmente houve menos pessoas a serem detectadas como contaminadas, houve menos pessoas a serem isoladas, houve menos cadeias de transmissão a serem identificadas no rastreio e a serem também devidamente isoladas. E, portanto, é essa quebra a que ele se referia do processo de testagem, não propriamente das reuniões do Infarmed, que pode ser, ou melhor, quer dizer, seguramente será um dos múltiplos contributos para esta situação que estamos neste momento a ter. Porque nós sabemos desde o princípio que um dos fatores que melhor nos tem permitido controlar a gestão da pandemia é termos, desde o princípio, adotado uma política de testagem massiva. Testagem. E, aliás, gostaria de dizer, relativamente às escolas, que vamos acompanhar o funcionamento das escolas com uma campanha de testes antigénio, de forma a podermos ir detectando casos não detectados de eventuais contaminados. E, portanto, esse é um processo que está a ser articulado entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, de forma a termos uma campanha permanente de testes antigénios no sistema educativo, de forma a despistar qualquer cadeia de transmissão que possa existir. Quanto à questão do que é que acontecerá no futuro, já tive a oportunidade de responder há pouco à sua colega, que até agora as escolas têm tido um funcionamento exemplar. O esforço que foi feito pela comunidade educativa para organizar a escola, os espaços escolares, os circuitos escolares e a disciplina dentro da escola tem sido absolutamente extraordinária e tem sido um grande fator de contenção em meio escolar da pandemia. Os relatos que existem, aliás, são de convívios extraescolares e fora dos espaços escolares. E, se me permite chamar a atenção, sem me querer imiscuir no debate entre cientistas, eu gostaria de chamar a atenção que todos os aumentos de contaminação que temos tido têm coincidido, aliás, com períodos de férias escolares e não com períodos de funcionamento das escolas. Foi assim em agosto, setembro, foi assim agora entre o Natal e o Ano Novo, e já tinha sido proximamente assim logo no início da pandemia. Olá, muito boa tarde, Renascença. Susana Martins, eu gostava de saber quais é que serão as regras para velórios e funerais. Também gostava de saber se pode dar algum pormenor sobre o reforço de que falou para as empresas e o apoio ao setor social. E também se antevê algum tipo de restrição à mobilidade, estou a falar de fronteiras, dos nossos voos para fora e de fora para dentro. E também
Em relação ao conceito de recolher obrigatório, isso acaba de todo com o conceito de confinamento geral. E gostava também de perguntar em relação à cultura e aos espetáculos, como é que vão ser as regras, porque é um setor que recorrentemente se tem queixado de ser atingido. Muito obrigada. Tem-se queixado e com razão, porque é naturalmente atingido. Como já disse, a Sra. Ministra da Cultura e o Sr. Ministro da Economia amanhã apresentarão o conjunto de medidas de apoio aos setores que são particularmente atingidos. Quanto às deslocações transfronteiriças, essas estão definidas e mantêm-se em vigor. Velórios e funerais, por favor. Velórios e funerais. Enfim, não lhe quero dizer aqui a regra em concreto, para depois não dizer algo que não seja preciso, mas já lhe mostrarei a norma, já lhe entregaremos a norma que está no decreto-lei e, portanto, ficará a conhecer com umas horas de antecedência. Pedro Brás Fonseca Lusa. Estas medidas têm um horizonte de um mês. Houve um período de confinamento entre março e abril, também cerca de um mês. Eu pergunto-lhe, qual é a estimativa do Governo? O impacto nas finanças públicas será semelhante ao do final de março e abril da economia portuguesa, ou pensa que a economia portuguesa já está mais habituada a funcionar em conjuntura de pandemia e em conjuntura de crise, mas por outro lado também já disse aqui que os apoios sociais e económicos, portanto a despesa do Estado será muito mais elevada agora do que foi em abril. Eu pergunto em que medida é que isto vai afetar gravemente o equilíbrio projetado pelo Governo em termos de finanças públicas. Só especificamente, o que é que as empresas para acederem automaticamente ao layoff simplificado das atividades que encerraram, o que é que têm que fazer? Vamos ver. Sobre os apoios, já disse que amanhã o Ministro da Economia e o Ministro da Cultura explicitarão. Acho que é prematuro, neste momento estamos a fazer estimativas sobre o impacto económico, só temos que assumir que será seguramente bastante relevante. Recordo que as medidas em março e abril vigoraram de uma forma estrita durante mês e meio e depois foram aliviando progressivamente ao longo do mês de maio. Neste momento, estas medidas são adotadas formalmente para 15 dias, mas eu acho que seria estar aqui a querer iludir as pessoas, não dizendo que devemos todos assumir que a perspectiva é que as tenhamos que manter durante um mês, porque para elas produzirem efeito é preciso terem esse efeito cumulativo e essa restrição tem um efeito cumulativo. Qual tem sido a tendência que nós verificamos desde o início desta pandemia? Entre a adoção de medida e chegarmos ao pico da curva dos novos casos, tem levado entre 2 a 3 semanas. Só depois começa a decrescer. Mais rápido quando as medidas são mais estritas, como é este caso, de uma forma mais lenta quando as medidas foram menos estritas, como foi o que aconteceu a partir de outubro, onde estavam concentradas sobretudo ao fim de semana. Segundo lugar, entre a diminuição dos novos casos e a diminuição do número de internamentos, costumam ser mais 2 semanas, porque depois de só depois de começarmos a descer o número de novos casos, é que os números de novos internamentos, 2 semanas depois, começam a descer. E só 2 semanas depois de termos uma descida dos novos internamentos, nós começamos a ter uma diminuição do número de falecimentos. Portanto, é preciso ter em conta que para estas medidas terem efetivo impacto, nós temos que as adotar entre 2 a 3 semanas. Mas, obviamente, tudo depende da forma como a responsabilidade individual e a solidariedade coletiva conseguirem impor a efetividade destas medidas, e o que tem acontecido tradicionalmente é que os portugueses reagem bem, não estou a dizer bem no sentido de concordarem, porque ninguém pode, obviamente, ficar satisfeito com estas medidas, mas têm respeitado, em regra, de uma forma muito estrita, as medidas que têm vindo a ser adotadas, e isso facilita, obviamente, a execução e o controle desta pandemia. Se assim acontecer, daqui a 15 dias, espero podermos ter um cenário melhor, francamente melhor, do que aquele que temos neste momento pela frente. Muito obrigado. Boa tarde.